Dia 4 de julho, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, a assessoria de imprensa do Festival de Cinema de Gramado, o 40º Festival de Cinema de Gramado, reuniu a imprensa para apresentar a programação do festival, os curtas, os longas. Vamos entrar e vamos ver quais são as novidades. Eu disse qual é a boa. Não, ia ficar muito chato. Quais são as novidades de cinema agora no Festival de Cinema desse ano? Lembrando, quem não viu ainda o excêntrico Hotel Marigold aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, um baita filme. Então vamos entrar lá e vamos dar uma olhadinha no que o festival vai trazer para nós este ano. Por favor. Os jornalistas, obrigado pelas pessoas também, representantes da imprensa que vieram de Gramado, né? E, enfim, todos que estão prestigiando aqui a nossa coletiva de anúncio, né, dos filmes concorrentes. Neste ano, eu acho que quando começamos a nos reunir, aquilo que tínhamos de projeto, né, para esses 40 anos do festival, sempre foi assim, uma valorização bastante grande desse espaço para o Brasil, enfim, e para os filmes estrangeiros. Nós estamos trazendo a Mostra Gaúcha de Curtas para dentro do Palácio dos Festivais. Estamos levando os curtas nacionais para a programação noturna do Palácio. Teremos 8 longas nacionais, 5 longas estrangeiros, 14 curtas nacionais. Nós temos o privilégio, e é um privilégio mesmo, de contar nessa edição com uma curadoria que faz jus aos 40 anos do nosso Festival de Cinema de Gramado. Agradecer as palavras, dizer que eu acho que a palavra que deve simbolizar esse ano é diálogo. Desde o início do ano, desde janeiro, o Beto Baum estava desde as primeiras reuniões, nós começamos a dialogar com o Festival de Gramado, fazendo aí as reivindicações que as entidades entendiam pertinentes para que a 40ª edição fosse uma edição simbólica. E ela está repleta de símbolos. Eu acho que o primeiro símbolo é aqui. A gente está divulgando na Cinemateca Paulo Amorim, uma cinemateca fundamental para a cinematografia gaúcha, para a formação de cineastas gaúchos. Acho que isso é um símbolo importante e que reflete um pouco desse diálogo intenso que foi feito nos últimos meses com o Festival de Gramado, com telefonemas à noite, resolvendo situações, e que faz parte da produção. Produção é isso mesmo. Então, queria falar aqui, em nome do Governo do Estado, agradecer a todos, dizer que a gente está dando todo o apoio possível, vai ter uma sala aqui também para a organização do Festival de Gramado, e dizer que as entidades que participaram foi o CIAV, a PTC, a Fundacine, junto com o IECine, e para encerrar, eu ia dizer isso, para encerrar, eu acho que o símbolo maior daquilo que a gente estava propondo, que era discutir, que a reflexão fosse cada vez mais valorizada, é a questão da CIRS, que foi uma solicitação nossa. A Mônica Cândides participou desde a primeira reunião junto conosco para organizar o festival, para ajudar, para dar sugestões. A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, de certa forma, entrando na discussão, no debate, fez com que a gente conseguisse levar a questão da reflexão, que era uma coisa que para nós era muito importante, né? E finalizo também a questão da Mostra Gaúcha de longas-metragens, que em função do prêmio do edital de longas-metragens que a gente lançou no ano passado, vários longas gaúchos puderam ser finalizados. Nós vamos fazer uma mostra não competitiva para que tenhamos o mercado voltado e vendo o produto audiovisual gaúcho de longa-metragem. Muito obrigado. A gente selecionou os curtas gaúchos agora que vão receber o prêmio na Assembleia Legislativa. Foi no começo dessa semana, segunda e terça-feira, assim, a gente fez uma maratona ali no Solar dos Câmara, ali na Assembleia. Fomos muito bem recepcionados pelo Fábio, pelo Décio. O Léo estava lá dando um apoio importantíssimo para a gente. E, bom, foram 48 filmes inscritos, 3 deles não preencheram os requisitos, não cumpriram o regulamento, então, na verdade, a gente acabou assistindo 45 filmes. E a orientação era que a gente chegasse a um programa de 4 horas. Isso, no máximo de 4 horas, que vai ser a mostra lá em Gramado. Eu acabei de contar aqui, porque eu não tinha me dado conta de quantos filmes, né, no total dava isso, eu acabei de contar aqui, foram 21 filmes
Então a gente tem 21 filmes de curtas-metragens lá representando os gaúchos. Vocês não têm as listas ainda, né? Então eu vou ler rapidinho aqui, assim, quem foi selecionado. Acho que deve ter gente aí bem ansiosa para saber. 24 Horas com Carolina, do Eduardo Van Macher. A Vida da Morte. Desculpe. A Vida da Morte, de Marcel Fischer, que é um garoto de Pelotas. As Irmãs Maniati, que são 4 realizadores de Pelotas também. Boa Viagem, do Clayton Mosman e Melina Scherer. Brisa, do T. Harry Spencer. Casa Afogada, do Gilson Vargas. Doutor Lang e a Ciência da Metalinguagem, lá de Pelotas também. Elefante na Sala, do Guilherme Petri. Estrada, do Marcel Kunzler. Aliás, aqui é uma observação. Esse é o único curta que tem o Leonardo Machado no elenco. Foi uma coisa que me deixou impressionado, porque eu achava que o Leonardo ia estar em metade dos filmes. Esse é o único filme que ele está de protagonista. Fez A Barba e o Choro, Tatiana Niquete. Esse é um dos... A gente selecionou 2 documentários para a mostra. Esse é um documentário, Fez A Barba e o Choro, sobre um grupo de choro aqui de Porto Alegre, do professor Menotti. É um curta em preto e branco, bem bonito. Gary é um filme feito por Fronteiras do Pensamento sobre o Gary Kasparov, do Richard Tavares e do Bruno Carboni. Inácio Saldanha, do Boca Migoto. Lobos, de Abel Roland e Emiliano Cunha. Noite 1, do Rafael Duarte e da Thaisa Marques. O Beijo Perfeito, do Davi Pinheiro. Esses 2 filmes a gente viu em sequência, são filmes assim de vampiro, meio trash, são bem legais. Parafilia, do Lino Negri. Quem é Rogério Carlos? Pedro Burgai, é um filme lá da Unicinos. Rigor Mortis, Marcelo Lima e Fernando Mantelli. Rua dos Aflitos 70, Leandro Darius. Esse filme é do pessoal de Caxias do Sul. Só Isso, da Yuli Gerbasi. Todos os Meus Ídolos Estão Mortos, do José Maziero, que é um filme que tem o Alemão Ronaldo no elenco, é muito engraçado. Gente, é isso, a seleção de curtas gaúchos é essa, e é um programa de mais ou menos 4 horas, que vai ser exibido lá no Palácio dos Festivais, assim, que é uma conquista, acho que, da classe. Da CIRS, e a CIRS é um nome que está sendo bastante citado aqui, não sei se vocês notaram. A gente, na verdade, está apoiando muito essa edição do festival. Nós estamos, na verdade, por trás de toda a curadoria, porque a gente tem lá o Marcos Santuário, que já foi vice-presidente da CIRS, tem a Mônica, atual presidente, tem eu na comissão de curtas, tem o Roger organizando o júri da crítica, então... Pois é um risco também, né? Porque nós vamos ser muito cobrados, mas vamos lá. Lendo rapidamente, então, a comissão de seleção dos curtas nacionais. O primeiro título é um símbolo, aquele símbolozinho do Jogo da Velha. Tá? A gente traduz assim como o jogo. Então, o Jogo, de São Paulo, direção de André Farcas e Arthur Gutila. A Ballet Dialogue, que é do Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, do Rio Grande do Sul. A Mão que Afaga, Gabriela Amaral Almeida, de São Paulo. A Triste História de Kid Punhetinha, Andradina Azevedo e Dida Andrade, de São Paulo também. Casa Afogada, do Rio Grande do Sul, do Gilson Vargas. De Melo e O Imorrível, que é de São Paulo, diretor Alain Oliveira e Rubens Pássaro. Diário do Não Ver, de Minas Gerais, Cristina Mauri e Joana Oliveira. Dicionário de Santa Catarina, Ricardo Westenfelder, ou algo assim, é o sobrenome. Funeral à Cigana, de São Paulo, do Fernando Onesco. Linear, de São Paulo, do Amir Admoni. Menino dos 5, da Bahia, Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira. E Meta, de São Paulo, do Rafael Baliu.
O Duplo, de São Paulo também, da Juliana Rojas, que é uma realizadora já de longa-metragem. Piove Il Film de Pio, que é de São Paulo, do diretor Thiago Brandimarte Mendonça. Essa, então, é a nossa lista de 14 filmes. Lembrando que os curtas-metragens vão ser, este ano, exibidos junto com os longas à noite. Então, vai ser uma sessão bem longa. E eu fico à disposição também para quem quiser conversar. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Eu quero dar as boas-vindas assim, ao festival, né? Agradecer agora publicamente o convite feito, imediatamente aceito, da Rosa, do Ralph, com quem a gente tem trabalhado muito, e tem sido assim, um grande prazer. Eu sabia do início que isso ia ser um grande prazer, e depois aumentou quando eu soube dos dois colegas que estariam na curadoria. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria, e estar com o Rubens e com o Wilker. A gente tem feito encontros bem... Deixa o prazer para você, eu acho que a gente tira trabalho, tá? Eu falo do prazer, tu fala do trabalho. Nós trabalhamos muito, fazemos muito filme ruim também, né? Essa parte que é... 101, né, que a gente... 101 filmes brasileiros, longas, né? Mas é duro, a gente viu cada coisa. Porque as pessoas... o digital, né? É ótimo o digital. As pessoas fazem filme em casa agora. E acham que estão fazendo uma longa-metragem sobre um grande problema de família. Eu não sei porque... Tem muito mineiro, né, que faz isso. É verdade. Não sei porque vem o coração mineiro, a gente já começa a flora e faz... Não, aqui vocês têm também um... que eu gostei muito, o nascimento de uma religião no Brasil, né? Não vamos dizer o nome dela? Não. Mas eram lindas as crianças, né? Tão loirinhas... Bonitinho, que filme horroroso, você não tem ideia. Enfim, era longa, tá? Não era curta, as pessoas fazem longa. E a gente vê os longas todos, né? Todos os longas. Mas foi divertido, instrutivo, né? A gente aprendeu muito. Sim, é verdade. Eu nunca vou querer ser diretor de cinema mesmo. Quando você tinha ilusão, acabou. Imagina se eu faço uma coisa daquela, né? Acho que eles estão achando que estão fazendo um grande filme. Bom, enfim. Nós conseguimos, né, chegar ao final. Conseguimos. Algumas horas, né? O filme que ele é sábio, porque ele faz novela, dirige filme, né? Ainda faz piada, né? Faz muita piada. Ele é muito... Pena que ele não está aqui, então eu estou me sentindo a obrigação de fazer a dupla. Ele gostaria de estar aqui, ele disse, né? Ele manifestou, só que a Gabriela está engolindo ele totalmente. Bom, quantos filmes a gente selecionou? Selecionamos 8 filmes nacionais e 5 filmes estrangeiros. Dessa lista de 101 filmes nacionais enviados, recebidos, catalogados, vistos, e dos 50 filmes latinos que a gente recebeu, estrangeiros, né? Que a gente recebeu entre latinos e outros. Houve algum critério específico que a gente poderia, considerando que teve muita porcaria, teve também... Eu acho que está agora passada a brincadeira, até me surpreendi com a seleção. No primeiro momento, a gente lia os títulos, né? Lembra na Casa do Vilma? Uma leitura na Casa do Vilma que foi ótima. Lendo os títulos, a gente imaginava o que seria esse pânico, a gente ficou completamente em pânico, nunca nós vamos conseguir. Mas fomos surpreendidos por alguns títulos. E atrás de títulos... a gente tem que abrir um curso de títulos para cineasta brasileiro, não é? Alguma forma. O Gramado no ano que vem vai ter um curso de como dar um bom título comercial. A gente traz alguém de Hollywood, da França, é da Itália que tem títulos ótimos, né? E aí a gente conseguiu uma série. Eu acho que nenhum de nós foi concessão, né? Não fizemos concessão. Não, né? Na verdade não foi vergonha. Isso, né? A gente acabou chegando aos filmes de uma maneira ou outra, a esses filmes mesmo. Que podemos dizer que gostamos, né? Isso que é engraçado. Eu acho que é uma seleção muito digna e representativa do que é o cinema brasileiro hoje, nesse momento. Tem uma diversidade temática, tem uma diversidade estética, a ideia foi pensar um pouco de passado, presente e futuro. Exatamente. No cinema, né? Quer dizer, era uma coisa que, na verdade, até a gente propõe para o festival, né? Que tenha essa diversidade, que represente, seja um retrato do que é o Brasil, do que é o cinema brasileiro, né? Do alcance geral de tudo. Quer dizer, estamos tentando até indicar um pouco esse caminho. E se não é mais diversificado é porque não tinha, mas até comédia temos aqui também. O que é bom, né?
A gente precisa rir também. Primeiro filme selecionado... Por ordem alfabética. Tá, por ordem alfabética, né? Vem de São Paulo. Se chama Colegas. É um road movie. Marcelo Galvão. Utilizado pelo Marcelo Galvão. Direção de fotografia do Rodrigo Tavares. E é um road movie, para quem não leu nada sobre ele ainda. Ele foi feito em Paulínia e trata de uma experiência extremamente humana e divertida com jovens que têm síndrome de Down. E ele é um filme terno, forte, interessante, intenso. Eu acho que teve aquela novela, né, também, sobre síndrome de Down, mas aqui ele faz, o diretor conheceu os dois jovens com a síndrome e fez um filme construído inteiramente em cima deles, né? Tem Lima Duarte, tem atores conhecidos, mas a ideia é quase uma fantasia, né? É um filme divertido, mas ele teve enorme dificuldade para realizar, porque ninguém queria tocar no assunto. Então é um filme que também se presta tanto a debate quanto a abertura, mas também é uma boa diversão, né? Acho que sem dúvida. Perfeito. Segundo filme. O segundo leio eu. Olha aqui o título. Mas é o título, né? É o título. Vê que delícia de título. Começou o título. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. É bonitinho o filme, sabia que é legal? É um filme muito simpático. Vocês talvez lembrem do diretor, chama-se Matheus Souza. Tudo do Pretérito, Tropicalismo Now, também de São Paulo, do Ninho Moraes, que além de ser um cineasta é também pai da Alice Braga, né? Isso, é o pai da Alice Braga, e ele foi durante muitos anos o produtor da Marília Gabriela, do programa da Gabi. Trabalhou comigo na Globo, inclusive, antes disso. É muito legal. Que é o filme do Jorge Maltner, O Filho do Holocausto, direção do Pedro Bial e Heitor Dalincourt. Eu escrevi até uma crítica dele lá quando eu passei, eu falei, por favor, não pensem mal do Pedro Bial só porque ele apresenta aquele programa horroroso, não é? Ele, entre outras coisas, ele é um diretor talentoso, né? E aquele adaptação, Outras Histórias, não é isso que ele fez? Era do Guimarães Rosa, era um filme muito talentoso. E ele demonstra esse talento aqui, contando a história de uma figura que vocês vão se apaixonar por ele, que ele certamente vai vir. E eu mesmo conhecia muito pouco, que é o Jorge Maltner. Outro filme. Esse é meu. Esse é teu. O Som ao Redor, de Pernambuco, do Kleber Mendonça Filho. Vida numa cidade de classe média. Meio Robert Altman, assim, né? Extremamente, misturando histórias. Extremamente, histórias que se cruzam. Também um olhar fragmentado, nessa contemporaneidade fragmentada. E o Kleber teve a ousadia de criar uma narrativa. Ele também é crítico de cinema, os colegas... O que me deixa muito feliz, porque um crítico de cinema, quando faz um bom filme, ajuda a classe, não é? Mas não houve corporativismo, né? Não, o pior é que não teve mesmo, né? Vocês não vão acreditar nisso aqui, é um momento difícil. Mas nós selecionamos um filme do Rubens Evaldi quase, que é Revaldi. Rubens Revaldi. Existe um cineasta, acredita nisso? Paulista, chamado Rubens Revaldi, com R na frente. Neto. Eu conheço esse rapaz, quando ele estava começando, ele foi procurar emprego na HBO. Eu falei, não tá, menino, eu não posso pôr você para trabalhar comigo. Vai dar uma confusão, não é nada. Nome. E aí eu falei, muda o nome. Não dá. Ah, não, eu não quero mudar o nome. Ele recusou mudar o nome, porque cada vez que sai uma nota minha com ele. Então eu vou pagar um mico aqui, na verdade é essa. Primeiro que vocês vão achar que o filme é meu. Não é. Nem tem nada a ver comigo. Nem esse moço tem nada a ver comigo. Mas o que eu vou fazer novamente? Fez um filme bom, na verdade a culpa é dele. Apesar do filme. Porque foi. Eu não tinha posto na minha lista, não. Mas aí ele pôs, o Vilker concordou. Aí eu falei, a gente tem que ser justo, não estou aqui, né? Não é campanha de popularidade. E ele fez um assunto que eu gosto, que é a dificuldade do ator brasileiro. Como ele sofre. Ele aproveita um ator que é de teatro em São Paulo, chamado Marat Descartes, que já fez... Dois Coelhos. É um ator muito bom,
que foi descoberto graças a prêmios de crítica. E ele revela como ator, olha, nós somos da música também, né? Jair Rodrigues. Olha que coisa curiosa. Esperamos que o Jair venha também, vocês vão ficar surpresos. Então essa é uma comédia mostrando a dificuldade de ser ator. É o segundo longa-metragem do Rubens, né? O primeiro eu não lembro. O Corpo. Bom, o outro filme é o Gaúcho Insônia, do Beto Souza, produzido pela Panda Filmes, com Lara Rodrigues, Luana Piovani. Eu nunca vi um filme como este. É um filme completamente diferente. Ele tem uma narrativa extremamente interessante. Ele passa... São 3 histórias, 3 situações de vida, que aí no final de cada episódio acontece uma coisa interessante, que eu não vou contar a vocês. Pode ser que alguns gostem, pode ser que alguns se assustem um pouquinho, pode ser que... mas é diferente. Eu acho que parte o festival também tem a obrigação de passar filmes diferentes, pesquisa, originais e atrevidos. Eu acho que não é só de pão que vive o homem, não é? Mas também de originalidade e criação. Eu acho que esse filme chama-se O Que Se Move. Bom, passando aos latinos agora também. Fala você. Primeiro eu digo o seguinte: os latinos vão de Artigas a Leonardo da Vinci. E aí é um detalhe interessante, né? Observando assim as múltiplas possibilidades narrativas e também de personagens, né? Primeiro é um cubano chamado Vinci, do Leonardo da Vinci, né? Dirigido por Eduardo Delano Rodrigues. É um momento em que, aos 24 anos, Leonardo da Vinci é preso e aí, com a sua arte, ele precisa viver na cadeia e aí, bom, resolver situações dentro da cadeia, e vão aparecendo aí elementos interessantes assim da sua vida. E nós temos o César Charlone participando com uma coprodução, na verdade, entre Brasil e Uruguai. O filme chama-se Artigas. La Redota, é isso? O Artigas, vocês sabem, é o grande herói paraguaio. Com quem que eu estava conversando? Uruguaio, né? Parece que é o herói, né? Ele é talvez se não o único, pelo menos o maior de todos. E ele faz um filme, não é exatamente uma biografia, né? É uma... Como é que se escreve? Tem um elemento dramático ali, ficcional em alguns momentos. Estão pintando um quadro, não é isso? Isso. E a partir daí ele constrói uma tentativa de biografia, porque sabe-se muito pouco sobre o Artigas. É um filme muito interessante. O Charlone, vocês lembram do filme dele anterior, que era O Banheiro do Papa? Né? Então é muito legal a gente ter um nome como ele. Enfim, acho que enriquece o festival. Bom, o próximo filme vem do Chile, se chama Calafate, Zoológicos Humanos, de Hans Munk Bremer. É um documentário feito com uma linguagem extremamente interessante, provocativa. Lá no final do século XIX houve acontecimentos importantes no universo indígena chileno, que acabaram tendo relação com a Europa, e a partir daí se cria uma narrativa. Você não vai contar o que é? Né? Não vou contar. Não, porque acho que... Não, por que ele não queria contar? Não, eu acho que... Porque é diferente, é documentário, não é um filme com historinha. Eu nunca tinha visto essa história contada em lugar nenhum. Eu fiquei muito impressionado e horrorizado com a história. Que século é? 18? É no século XIX, ou seja, não tanto tempo assim. Vinham pesquisadores e donos de museu e etc. e tal, que vinham, por exemplo, ao Chile, pegavam os índios e levavam para serem exibidos como zoológicos na Europa. E as pessoas iam lá vê-los como bichos. Então eles estudam essa história, que é uma coisa que não é muito pouco registrada. Um horror, né? Um horror nunca visto. O filme ele não força esse lado
de horror. Sangrento. Ele lá, os sobreviventes dizem assim, minha bisavó foi levada. E quando voltam, eles estão completamente... Alguns conseguem sobreviver, né? Ficam velhinhos demais e trazem até de volta para a Terra e estão completamente perdidos, né? É uma história terrível e muito bem contada. É um filme muito interessante. Sobre algo que a gente também não conhecia. Outro filme que vem do Chile se chama Leontina, é um outro documentário. É uma homenagem de dirigido por Boris Peters, é homenagem de um neto à sua avó. E a avó, que se chama Leontina, vai tomando conta da tela e a sua história é contada também de uma maneira interessante, de alguns momentos diferentes e surpreendentes. E o último, 10 vezes venceremos, que vem da Argentina, direção de Cristian Ure, trata dos índios mapuches e trabalha um olhar interessante das comunicações. Aí tem um índio que é líder comunitário e descobrindo as questões mais importantes de comunicação, ele acaba buscando mais conhecimentos e abrindo um território e os seus próprios territórios.